não se manifestou à época orientando o prefeito, né, de que deveria passar pelos conselhos e também de que a decisão dele era uma decisão equivocada do ponto de vista de cumprimento da lei. Essa é meu posicionamento junto ao conselho. Obrigado. Você está falando específico da represa da barragem de Pedreira, certo? Pedreira. Estou falando da mudança do artigo 87 então, lá da... Tem 2 recursos que estão tramitando no CONJAPA de compensação. Um que a Secretaria, a SBDS, está licitando e a gente também está sendo tomado de assalto, porque a gente nunca sabe em que pé estão as coisas, que é $800 mil do CAF, e tem outro recurso da Câmara de Compensação mesmo, que é o 5%, e que está sendo discutido ainda como vai ser aplicado esse dinheiro. E o terceiro assunto que eu chamo você para participar, que eu acho que é o mais urgente, que me aflige, é a barragem de Pedreira tem que fazer os 100 metros de envoltória da área de alagamento. Eles estão nos enrolando, nós já fizemos uma visita lá, ficou marcada outra visita para março, que não vai acontecer por causa da pandemia. As árvores que eles estão plantando não dão assim, um mínimo indício de que a compensação toda vai ser respeitada. A vizinhança da represa não quer que essa revegetação aconteça, porque eles querem ficar com a área disponível para as propriedades. Então, a gente tem que arranjar mecanismos bem fortes para que o DAEE cumpra o que está previsto no licenciamento ambiental. Além de já terem burlado a lei municipal, existe uma proposição do DAEE, que a CETESB acata, e a gente tem que ter o controle de que isso seja feito. São 210 hectares de Mata Atlântica aqui na APA que a gente não pode abrir mão delas, porque vão formar os corredores ecológicos de áreas que estão sendo suprimidas. Então, eu te convido a participar desse grupo aí de acompanhamento e visitação às obras da barragem, que é violento, para a gente fazer valer o que é de direito da APA. Pode contar comigo, é só me colocar na agenda aí, viu, Angela? E só uma informação, Tereza. Nós temos uma reportagem sendo trabalhada pelo Correio Popular, bem grande, em cima dessa pauta, né? E, assim, o peso político já chegou lá. O editor chamou a pauta lá para ele avaliar as implicações e poder falar sobre o assunto, etc., né? Mas eu acho que vale a pena nós nos manifestarmos junto ao Correio Popular também, no sentido aí de que as coisas sejam esclarecidas aí, dada a mídia adequada a esse tipo de situação. É inadmissível a gente ter esse tipo de condição, né? A gente tem que salvaguardar. Se a represa for sair, e nós não vamos ter essa água, porque eu, enquanto presidente do CONDEMA, levei em 3 reuniões da LOA, que é a lei, o orçamento do Estado, a petição do CONDEMA na época, para que fosse feita a previsão de recursos para a adutora, para que Campinas pudesse ter acesso a essa água, entendeu? E o governo foi enfático, né, em dizer que ele não tem previsão orçamentária, que eles não iam ver recurso para essa água. Tanto que a Sanasa está propondo uma nova represa aí para dar garantia de segurança hídrica para o município de Campinas. Então, assim, esse assunto é um assunto muito complicado. Eu não sou contra a gente trabalhar a segurança hídrica, não é uma questão contra a barragem A, B ou C. Eu sou a favor de que as coisas devam ser feitas dentro do regramento, obedecendo todos os critérios e salvaguardando os direitos da sociedade, dos conflitos internos e principalmente das questões ambientais. E mais do que tudo, que o processo administrativo ele corra de forma adequada. E é o que não está acontecendo. Esse ato do prefeito coloca insegurança jurídica, inclusive no licenciamento da barragem, na minha opinião. Eu queria só dar uma última parte a respeito dessa nossa Câmara. É isso aí, Alexandre, apoio 100% e vamos ver, sim, tudo isso. Tem muita coisa
E essa adutora, pelo último comentário que eu ouvi, inclusive, acho que foi do Paulo da Sanasa, numa das reuniões, eu tenho gravado várias coisas dessas. E foi falado que quem teria que pagar essa adutora hoje em dia seriam os municípios. E ninguém vai querer. Essa água realmente não vai para ninguém, tá? Não é que não vem para Campinas, para Pedreira também não vai. É um horror isso aí. Mas eu queria só dar um alô aqui, que essa Câmara vai precisar se debruçar a fundo, que a gente está se debruçando, mas eu vou passar para a Câmara tudo isso, sobre a Gleba 104, que é o loteamento Santiene da APA. É um assunto que é da APA, nós vamos tratar lá também, no CONGEAPA, mas acontece que envolve Condema, eu acho, também, porque aquela gleba que foi aprovada em decreto no final do ano passado, se não me engano, ou 2019, não me lembro, acho que foi ano passado. Essa gleba, no zoneamento atual da CEPLURB, ela tem um pedaço urbano e um pedaço rural, e foi aprovada como loteamento urbano. E assim, a lei não foi modificada encampando o pedaço rural. Então, agora a gente vai começar a perguntar sobre essa lei, que acho que não existe, esse pedaço que foi ampliado, que tem que ter uma lei, que tem que ter passado pela Câmara, inclusive, que nós vamos questionar a Câmara também. E nós vamos questionar também a parte como é que chama? De dinheiro, a parte financeira da prefeitura, como que eles vão cobrar IPTU dessa área rural. Então, assim, é uma coisa que está bem confusa, isso aí tudo foi aprovado e tem ação civil. Eu acho que eles não cumpriram o plano de manejo, que está lá na ação civil como resolução, lá como sentença do juiz, um acórdão do juiz, eu não lembro se foi acórdão ou sentença, enfim. É uma coisa bem confusa, eu acho que a gente tem que se debruçar também, porque isso vai ter que ser resolvido de alguma maneira. Porque, pelo que a gente já viu, isso aí não está feito de acordo com a lei. Mesmo porque eles se baseiam numa lei 8161 de 94, que é uma lei que só fala que vai encampar o pedaço. 70% mais 30%, enfim. Mas não adianta falar que vai encampar. Se você encampou, você tem que fazer outra lei que você muda o perímetro urbano. Então, assim, temos que ver, tá? Mas tudo bem. Só a título de uma pequena informação, que é importante já deixar claro, mas eu vou me debruçar sobre a legislação disso para a gente ver. Essa questão dos 30%, tá o Plínio aí, que tem conhecimento da área também, há um entendimento e há legalmente respaldo de que se você tem uma área que ela tem, tipo, 70% dela dentro de uma área urbana, e ela tem um outro percentual em área rural, ela pode alcançar até 30% além da área rural e essa área ser transformada em urbana. Como está a lei, qual que é o trâmite para isso, esse tipo de coisa é que a gente tem que averiguar se isso foi feito. Não, mas existe. A lei fala só isso que você está falando. Não fala, não aumentou o perímetro urbano. Então, essa lei não vale nada, entendeu? Não adianta você falar que você vai encampar 30%. Isso aí tem que ser provado que foi encampado 30% e que o perímetro aumentou em volta dos 30%. Carlos Alexandre, essa lei já caiu no plano diretor, não existe mais essa lei. Existe um conflito entre a ampliação do Santiene, entre o que foi aprovado no projeto e o que está no plano diretor, como área expandida urbana da APA. Tem uma série de irregularidades, eles estão apegados sim a essa lei, com direito a protocolo, lá de trás. Ocorre que essa expansão urbana foi para a zona de recursos hídricos da APA, é o local de captação de água da EPA da Canasa. Então, esse é proibido por lei que isso acontecesse. E o órgão gestor, a belezinha da SVDS, não fez uma manifestação contrária a essa ampliação urbana. Não existe irregularidades. Eu tive uma reunião com o Cobor de sexta-feira, ele está propondo uma ação civil, que essa área dos 30% expandida para a zona de recursos hídricos da APA
na pior das hipóteses, seja inteira verde, que eles não ocupem com lotes, porque é uma área completamente frágil, onde está tendo aparição de fauna ameaçada em extinção. A área de captação de recursos hídricos é o Ribeirão Santana, que já está assoreado e ele é um contribuinte do Atibaia. Enfim, essa questão do Sandiene eu nem quis trazer para o Condema, porque é uma briga longa. Eu, a Tereza, fizemos vários documentos, inclusive de notificação para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que se manifesta desfavorável no processo e permite, no final, que esse loteamento seja aprovado dessa forma. Encaminhamos para o Rogério Menezes como órgão gestor da APA. Cadê a manifestação do órgão gestor da APA? Quando a lei da APA, a 10.850, foi simplesmente ignorada para aprovação desse loteamento. Então, esses documentos estão super bem elaborados, a gente está com a assessoria jurídica da Daiane Madrigan, ela é excelente, e a gente está apertando o cerco. E do nosso lado está o Ministério Público, em reunião com o doutor Vidal e com o doutor Cobori. Nós estamos fazendo a orientação, a relatoria, para que eles possam encaminhar essa ação. Já existe um inquérito, e para que eles possam encaminhar a ACP o quanto antes, que deve estar... Ângela, eu li o material de vocês da APA, estou acompanhando, sem dúvida nenhuma, só assim, a título da gente poder se estruturar e olhar pela legislação, né? Se eles tiveram a licença concedida à época daquela lei lá, por mais que ela fosse questionável, e a licença foi concedida àquela época, o que não pode, isso não quer dizer que não possa ser rediscutido, mas eles têm o direito adquirido de algo que foi dado com base numa legislação vigente à época, só deixar claro para a gente poder saber como que a gente vai se debruçar e dar opinião, de maneira a gente estar fazendo a leitura de todo o processo administrativo e legal, como ele deve ser. Mas como você falou, a doutora Daiane, você falou o nome dela? Mardigan. Mardigan, tá. É bom conhecer para saber quem é, e assim, a gente se debruçar em cima dessa questão urbanística aí, para ver também qual é o regramento. Você pode contribuir sim e deve se informar mais. Se você tiver interesse, nós fizemos uma manifestação formal, junto com a advogada, usando todos os recursos legais, que foi com esse instrumento que o promotor entrou com um inquérito questionando, eu posso compartilhar com você. Esses documentos estão assinados pelo coletivo de ONGs, especialmente pela Tereza, pelo Resgate Cambuí e pela APA Viva. Então, está concentrado em nós, mas tem outras ONGs da APA também apoiando. Ok. Bom? Tá ótimo, valeu. Pessoal, então eu vejo que é intensa a temática, os debates são muito intensos, eles não se esgotam. Se a gente não interromper, eles não se esgotam mesmo, né? Então, eu indago se a gente pode dar por encerrada a reunião, muito rica, muito cheia de contribuições, e o mais que eu valorizo é a participação de tantas pessoas numa configuração nova desse Condema. Temos muito para fazer, é só isso que a gente pode dizer. Não podemos arrefecer nadinha, né? Tá bom? Boa Páscoa para todos, do jeito que a gente pode, cuidem-se bem, cuidemos-nos todos, certo? E até. Boa Páscoa, presidente, boa Páscoa. Obrigado, boa Páscoa. Boa Páscoa, fiquem bem. Vamos. Tchau, tchau. Boa Páscoa, Maria Helena. Tchau, doutora Pia, um abraço. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço.